Aleluia. Boa noite a todos. Você que está nos assistindo, quero saudá-lo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom estar na casa de Deus, mais uma vez aqui para ministrar a palavra do Senhor. Estamos nesse 12º dia dessa campanha de jejum e oração. Essa campanha que carrega o título de Transformados e que eu e você temos esse compromisso de nos envolvermos, de estarmos cada vez mais dedicados a prestar esse jejum e as nossas orações ao Senhor em prol dessa campanha, porque assim como sempre estamos falando, o Senhor fará grandes coisas neste lugar. Eu tenho certeza, você que não está conseguindo vir à igreja e que está participando também conosco dessa forma à distância, eu creio que o Senhor também fará grandes maravilhas no meio da tua casa, no lugar onde você está, onde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor fará coisas grandiosas, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Então, é inteligente da nossa parte que nós consigamos prosseguir com esse jejum com fidelidade. Não importa para você questionar qual é o tempo que eu tenho que fazer, eu não sei, tem pessoas que estão dedicando 6 horas de jejum, tem pessoas que estão dedicando 3 horas, tem pessoas que estão dedicando 1 hora, cada um sabe da sua condição, do que pode oferecer, e tem pessoas que estão dedicando o dia todo, mas aí cada um vai entender qual é a sua melhor maneira de fazer esse jejum. Mas a oração, ela tem que estar sendo constante na sua vida. Independente do tempo que você está jejuando, a oração ela tem que fazer uma parte integral na sua vida. E você tem que permanecer com esse compromisso de estar orando ao Senhor em todo o tempo. Talvez a sua condição física não permita você jejuar o dia todo, 12 horas de jejum. Mas orar você pode. Porque você não vai cansar de orar. Você vai conseguir orar com alegria no seu coração e vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus Cristo. E nesse 12º dia, que nós temos o tema aqui, vencendo nas provas de fé. Vencendo nas provas de fé. As provas, as provações, as dificuldades que muitas vezes vêm em nossas vidas, elas vêm realmente para provar, para saber como é que está a nossa fé. De que forma que nós estamos acreditando que Deus pode fazer o seu agir, o seu sobrenatural em nossas vidas? Confiamos apenas quando tudo está naquela maresia, naquela tranquilidade, quando tudo está indo bem, quando as coisas estão todas conectadas, ou quando tudo está complicado, em dificuldades, a nossa fé ela tende a variar, ela tende a deixar de ser constante, e nós muitas vezes duvidamos, na nossa natureza humana, muitas vezes duvidamos de que Deus possa fazer algo em favor das nossas vidas. Mas quando estamos debaixo dessa fé sobrenatural, essa fé que confia em Deus incondicionalmente, que acredita que dele vem o nosso socorro e ele pode fazer o milagre em nossas vidas, nós vivemos uma fé que as provações, as lutas, não vão ser maiores do que a fé que nós temos em Deus. Por isso nós temos que confiar. E o livrinho que nós temos aqui, esse que nós estamos usando aqui na campanha, ele usa como referência Mateus, no capítulo 15, do versículo 21 ao 28, eu quero ler para você, se você estiver com a sua Bíblia ou com o livro aí na sua casa, você pode estar nos acompanhando também, que diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom, e uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor,
mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A Bíblia nos relata aqui que no mesmo instante que a mulher pronunciou essas palavras com Jesus, imediatamente ela recebeu a cura da sua filha. Aqueles espíritos malignos, aqueles demônios que possuíam a vida dela, foram embora, não resistiram à ordem de Jesus. Mas ela pronunciou com a sua boca, com a sua fé, que Jesus poderia fazer esse milagre na sua vida. E nós assim acreditamos que Deus é um Deus que nos abençoa, que nos ajuda, que nos guarda. E quando falamos sobre fé, a fé que nós praticamos, alguns de uma forma mais intensa, outros uma fé duvidosa, uma fé mais fraca, vamos dizer assim, uma fé que as pessoas precisam realmente ver para crer, porque senão não conseguem entender essa fé. E quando falamos sobre essa fé, nós vamos, conforme está até escrito no livro, nós temos umas referências que falam sobre a galeria da fé. São personagens, são pessoas do texto da Bíblia que falam sobre como essas pessoas viveram a fé em suas vidas. Muitas vezes nós dizemos que temos fé, que acreditamos, que confiamos, mas basta um pequeno vento sobre as nossas vidas, uma pequena dificuldade, e a nossa fé já é abalada. A nossa fé, ela já não tem mais a certeza de que realmente nós podemos confiar em Deus. E esse texto que está escrito no livro, ele fala sobre essa galeria da fé, desses personagens, desses homens, mulheres na Bíblia, que viveram realmente uma fé sobrenatural. E uma das pessoas, um dos personagens que nós vamos falar é sobre Abel. Diz que Abel ofereceu a Deus excelente sacrifício. E esse preço desse sacrifício que ele ofereceu a Deus, a oferta de Abel, o que ele entregou para o Senhor, veio sobre a sua vida com um custo. Porque o seu irmão Caim se encheu de inveja, de ira, e tirou a vida do seu próprio irmão. Então nós vemos que ainda pela fé de Abel, pelo compromisso dele, pelo seu empenho, teve um preço por essa fé. E muitas pessoas não querem pagar um preço, não querem praticar essa fé dessa maneira. Querem uma fé prática, não uma fé que seja praticada, uma fé prática que você pede hoje e amanhã já está acontecendo para você. Que você pede agora, daqui 5 minutos, como diz aí hoje as coisas, devido a essa pandemia que nós estamos vivendo, aquela fé iFood. Você chama e já está chegando na sua porta, e não é assim. Nós temos que ter uma fé integral com Deus, uma fé confiante, uma fé que realmente sabe, ainda que o preço da nossa fé seja a nossa própria vida. Mas confiarmos em Deus, que dele vem a nossa melhor resposta, dele vem o melhor para as nossas vidas. Também nos fala sobre Enoque. Enoque, diz a Bíblia, que ele praticou a sua fé, confiou em Deus, agradou a Deus de tal forma que Enoque não veio conhecer a morte física, a morte que nós muitas vezes vamos a um velório, vamos a um cemitério participar de um sepultamento. Enoque não passou por esse momento, porque diz o texto que conforme ele agradou ao coração do Senhor, conforme ele com a sua vida de fé, a sua prática de fé, ele foi trasladado. Ele não passou por essa dificuldade da morte. E prosseguindo, nós temos também Noé. Quando falamos de Noé, quando Deus vem conversar com ele, vem falar com ele, vem dar a ordem a ele para que ele construísse a arca e para que ele colocasse ali aqueles animais, a sua família. Muitas pessoas que cercavam Noé, que estavam ali ao lado dele, e quando ele estava falando com essas pessoas, tentando tirá-los da lei do pecado, tirá-los debaixo da escravidão do pecado, eles zombavam de Noé. Talvez nós, quando vamos falar no meio dos nossos familiares sobre a palavra de Deus, sobre os milagres de Deus, sobre o agir de Deus em nossas vidas, muitas pessoas podem zombar da nossa fé. Pode falar que nós estamos vivendo uma coisa que não existe, que esse Deus não existe, que isso não acontece. E assim também foi na vida de Noé.
aquele povo, aqueles homens que estavam ali achavam, esse Noé está louco de querer construir essa arca, de fazer essa loucura. Isso aí é coisa da cabeça dele. Acho que os anos de vida dele já está deixando ele maluco. E ele está com esses pensamentos de que vai fazer alguma coisa. Mas a fé que ele tinha, que ele confiou em Deus e que ele obedeceu à voz do Senhor para fazer conforme a vontade de Deus, fez com que ele construísse a sua arca, que ele fizesse conforme a vontade do Senhor, e ele viu salvação para ele e para sua casa. E aquelas pessoas que zombaram de Noé, que acharam que ele estava louco, que ele estava maluco, ficaram para trás. Então, pela fé, Noé agradou ao coração de Deus e viveu o milagre do Senhor. Temos que continuar acreditando. E juntamente com esses, nós temos Abraão, temos José, Moisés, Sansão, Gideão, homem de guerra, Gideão, homem valente, que confiou no Senhor, praticou a sua fé e venceu as suas batalhas. Davi. São muitos personagens na Bíblia que nós encontramos que são pessoas que praticaram essa fé no meio das provações, no meio das lutas, das adversidades, e venceram. E foram abençoados pelo Senhor. Viveram essa fé e alcançaram respostas de Deus. Pela fé, diz o texto, a Bíblia, que as muralhas de Jericó ruíram. Como é difícil muitas vezes as pessoas entenderem hoje, com a evolução dos tempos aí, você dizer para as pessoas que eles deram 7 voltas ali, tocando trombeta, cantando, e as muralhas vieram ruir, pessoas começam a achar, esse pessoal está maluco, esses crentes aí não sabem o que estão falando, isso aí não existe. Uma muralha da imensidão que tinha aquela muralha, as dimensões que ela tinha, que diz que pessoas moravam debaixo, ali naqueles muros que cercavam aquela muralha. Mas ali havia um propósito de Deus, tanto de que aquelas muralhas iam ruir, como também que havia alguém ali que precisava ser alcançada por Deus. Que fala de Raabe, que foi uma mulher que foi usada ali para guardar aqueles homens, aqueles espias que foram ali, vigiar aquele lugar, e recebeu a sua recompensa, que mesmo aquela muralha caindo, a vida dela foi poupada. Então nós temos que acreditar que pela fé o Senhor vai poupar a minha vida, vai poupar a sua vida, Ele cuida de nós, Ele trabalha em nosso favor. Então temos que viver essa fé no meio das provações, no meio das lutas, no meio das dificuldades. E o tema que eu quero compartilhar, a parte disso que falei com os irmãos, eu ainda quero voltar no tema do livro, que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, diz assim: vivendo pela fé, por fé e para a fé. Vivendo pela fé, por fé e para a fé. E quando nós vivemos pela fé, nós acreditamos que ainda que não conseguimos ver naturalmente, enxergar com os nossos olhos os resultados da fé, ou acreditar que a fé, ela existe. Nós é que temos que acreditar e que confiar. E Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1 e 2 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós temos que confiar de tal maneira que ainda que os nossos olhos não venham enxergar, que ainda que nós não possamos tocar, não possamos apalpar, não possamos segurar, essa fé, ela existe e ela vai contemplar aquilo que vem de promessas de Deus em nossas vidas. Os sonhos que muitas vezes nós temos e que vão ser concluídos através da fé. É tudo pela fé que nós temos no Senhor, que nós temos que acreditar que dele vem o melhor. E dele vem a nossa resposta. E o versículo de número 2, ele diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hoje nós vemos muitos canais aí de televisão, muitos programas de televisão que tentam provar cientificamente, tentam provar que o mundo não foi criado da forma que nós lemos na Bíblia, da forma que nós aprendemos, mas pela nossa fé. A fé no agir de Deus, no trabalhar de Deus, nós cremos sim, conforme está escrito aqui, que foi o universo formado pela palavra de Deus. Deus dava ordem e acontecia. Mas você hoje
falar isso com pessoas, muitas vezes se torna quase impossível das pessoas que conseguirem acreditar. Mas nós que vivemos pela fé, tomamos posse disso e entendemos que sim, que foi da forma que está escrito, da forma que Deus nos fala aqui através da Bíblia, que todas as coisas aconteceram no seu tempo. Muitas indústrias, muitas empresas, muitas tecnologias de hoje não conseguem chegar perto das maravilhas que Deus criou dentro do seu tempo. Muitas empresas tentam criar cores maravilhosas aí, e quando nós olhamos para a natureza, nós vemos a formosura de Deus através da natureza. Cores maravilhosas, cores deslumbrantes, coisas que enchem o nosso coração de alegria e nos fazem entender que nós temos que sim ter fé e acreditar que foi o agir de Deus que construiu tudo isso. É só confiando nele, e assim nós vamos ver o agir de Deus. E quando falamos que vivemos por fé, nós contemplamos o agir de Deus e o seu socorro, mesmo em provações. Viver por fé. Aqui nós lemos o item anterior que eu falei, pela fé. Pela fé que nós temos que confiar, ainda que nós não possamos tocar, que nós não possamos ver, que nós não possamos enxergar. Mas nós sabemos que Deus vai fazer o seu sobrenatural e vai alcançar as nossas vidas aí de alguma forma. Agora, quando falamos de viver por fé, é você ter a confiança em Deus, deixar tudo nas mãos de Deus e obedecer a Ele e continuar na caminhada. Então nós temos um exemplo aqui, que está em Gênesis no capítulo 22, que diz assim no versículo 1: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse, Abraão, e esse lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus não falou para Abraão, vai lá para o monte com teu filho, carrega a lenha, carrega o cutelo, que quando chegar lá, o cabrito vai estar preparado lá. O animal do sacrifício vai estar preparado lá. Deus diz aqui nesse versículo que nós vemos no número 2, oferece-o ali em holocausto. E nós vemos aqui na vida de Abraão que ele teve que praticar a fé e a obediência. Deus não prometeu em nenhum instante para ele, sobe lá, que quando chegar lá no monte, vai estar tudo preparado, você vai fazer o sacrifício lá, o que Deus disse para ele, sobe com o teu filho e prepara-o para o holocausto. É duro, nós que somos pais, chegar nos dias de hoje e dizer, sobe lá no monte e leva o teu filho, estende ele lá sobre a madeira, sobre o fogo e vamos fazer o sacrifício nele. Eu tenho 3, eu não abro mão de nenhum deles. Jamais, eu não viveria talvez essa fé. Eu obedeço a Deus em muitas coisas. Sou muito obediente ao Senhor, mas eu não sei se a minha fé alcançaria essa obediência ao ponto de falar, vamos sacrificar o teu filho hoje, passar por essa provação. Eu sei que nós temos que confiar incondicionalmente em Deus. Isso é uma grande verdade. E quando nossos filhos ficam doentes, ficam com qualquer problema que eles passam, nós sofremos, ficamos desesperados e começamos a pedir a Deus pela ajuda, pelo socorro, praticamos a nossa fé em pedir a Deus, em confiar e acreditar. Aqui, Deus estava fazendo uma exigência muito maior para Abraão. Era um exercício de fé genuíno e verdadeiro. Qual de nós poderia dizer, não, eu ia entregar meu filho lá? É muito difícil nós dizermos que faríamos isso. Mas nesse texto, Abraão, que é conhecido como pai da fé, ele realmente confiou em Deus. Ele não falou, não, Senhor, esse aqui é o único, é o que o Senhor me deu, eu não posso abrir mão dele. O Senhor proverá. Quando o filho dele pergunta, aonde está, pai? Nós estamos aqui com a madeira, estamos com o cutelo, o fogo, mas cadê a oferta para o sacrifício? Ele simplesmente diz, Deus proverá. Deus proverá para si. E ele tinha essa certeza no seu coração. E Abraão não foi para aquele lugar na expectativa de que ali, chegando, estaria tudo preparado. Ele foi para cumprir o mandado de Deus. Foi Deus quem deu.
Aí nós vamos lá para Jó, quando ele diz, Deus tirou, Deus tomou. Então Deus deu a Abraão, era ele, somente ele que poderia tirar. E Abraão prosseguiu em ouvir a voz de Deus e continuar. E lá agora, já pulando para o versículo de número 9, ele diz assim, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e edificou Abraão um altar sobre ele, e dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Tem que ter muita fé, meus irmãos, muita fé. Ele fez tudo exatamente como Deus pediu. Ele não só levou o filho dele lá até o monte. Ele também foi fazer da forma que Deus falou para ele. Coloca aqui, estende o teu filho aqui. E ele fez exatamente como Deus falou. E no versículo de número 10 diz assim, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu próprio filho. Abraão estava ali acreditando que ele teria que fazer da forma que Deus falou. Ele não hesitou em nenhum instante. Talvez muitas pessoas lendo esse texto possam falar assim, que pai é esse? Que toma uma atitude dessa, que pratica uma coisa dessa, que vai até o fim dessa história para poder obedecer a Deus. Fé e obediência são duas coisas que nós temos que ter em nossa vida o tempo todo. Muitas vezes nós dizemos que temos fé apenas porque queremos receber algo de Deus. Mas não praticamos a obediência. Praticamos a fé porque esperamos que Deus venha, através da graça, da misericórdia, nos atender, nos ajudar e fazer com que o socorro dele venha sobre as nossas vidas. Mas a obediência, muitas vezes, nós somos filhos ingratos e desobedientes a Deus. Queremos o melhor de Deus, mas não queremos obedecer às suas leis, seus mandamentos. Não queremos viver conforme a vontade dele. E Abraão não hesitou em nenhum momento. Mesmo nessa provação, nessa dura provação, ele continuou fazendo conforme a vontade do Senhor. E o texto continua dizendo no versículo de número 11, diz assim, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, e ele respondeu mais uma vez, eis-me aqui. Mais uma vez ele disse, eis-me aqui. E o versículo de número 12 diz assim, então disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão prosseguiu, foi atendendo às ordens do Senhor em obediência, estendeu ali o seu filho sobre a pedra, onde estava ali pronto para fazer o sacrifício, e quando ele tomou o cutelo nas suas mãos para sacrificar o seu filho, ele ouve a voz de Deus dizendo, não faças mal ao rapaz, não toque nele. Agora sei que você teme ao Senhor, agora sei que você é obediente. Nós precisamos muitas vezes ouvir essa voz do Senhor. Com as nossas ações, com as nossas atitudes, quando erramos, quando falhamos com o Senhor, precisamos ouvir essa voz de Deus falando conosco. E talvez vai ser diferente do que Abraão ouviu, conforme nós lemos aqui. Agora sei que tu és um homem obediente. Agora sei que tu temes ao Senhor. Talvez quando, pelas nossas práticas, pela nossa falta de fé, muitas vezes, Deus vai falar conosco de uma forma contrária. Agora sei que você não é um homem de fé, que você não tem certeza, que você não confia, que você não é temente ao Senhor. Porque quando confiamos, quando temos fé, quando acreditamos que Deus vai agir em nossas vidas, nós depositamos nas mãos dele o nosso problema, a nossa luta, a nossa dificuldade, e ele vai responder a favor das nossas vidas. Tudo em consequência da nossa fé. E o versículo de número 13 diz assim, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Deus sabe de todas as coisas. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Muitas vezes nós não entendemos, pela nossa falta de fé, pela nossa fé natural, somente por aquilo que nós enxergamos, passando por provações, passando por lutas, não conseguimos entender como é o agir de Deus em favor das nossas vidas.
Quantas vezes nós já passamos por lutas, por dificuldades, e quando parecia que estava tudo perdido, que não tinha mais saída, Deus vem e faz o seu agir. Deus vem e mostra que Ele é um Deus presente em nossas vidas. É um Deus que cuida de nós, mas tudo é dentro do tempo e do agir de Deus. E quando nós tentamos passar esse tempo e esse agir de Deus, nós nos colocamos em problemas, em dificuldades, atrapalhamos o plano de Deus e sofremos as consequências desse agir nosso, dessas nossas atitudes, de fazer as coisas conforme a nossa vontade, de faltar com a nossa fé sobrenatural, a fé que confia em Deus incondicionalmente, que você pode falar assim, o problema está aqui, mas eu vou deitar e vou descansar, porque eu sei que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Não é uma fé irresponsável, que eu vou sair por aí fazer um monte de coisas erradas e depois falar, agora Deus vai dar um jeitinho. Não, não é dessa forma. É uma fé que você tem certeza de que você fez o seu melhor, que você agiu conforme Abraão agiu, fez o seu melhor, confiou em Deus, acreditou, obedeceu até o fim, até o limite. E o Senhor bradou do céu com respostas para ele, não faças mal para o teu filho. E ali estava a oferta para o sacrifício. Um carneiro com os chifres ali travados nos arbustos, e ele foi ali, pegou e ofereceu em sacrifício. Eu imagino a alegria que Abraão sentiu no seu coração quando viu aquele animal ali esperando para ser ofertado como sacrifício. Tirou seu filho rapidamente, eu imagino, eu não estava lá para ver, mas eu imagino que ele correu ali, desamarrou Isaac, já tirou ele daquele lugar, abraçou ele, chorou com ele, porque era a promessa de Deus sobre a sua vida. Era o melhor que ele tinha de Deus para receber. Então nós entendemos que viver pela fé é obedecer ao Senhor incondicionalmente. Incondicionalmente. Não importa o problema que você esteja passando, mas é confiar que Deus vai agir em favor da sua vida. E o último item, antes de voltarmos para o outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos, diz assim, quando vivemos para a fé, vivemos para a fé. Quando vivemos para a fé, não é mais para o nosso interesse próprio, não é para resposta para as nossas vidas, mas sim para a vida de outras pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas, nossos familiares, amigos, irmãos da igreja. Muitas vezes você tem que usar, realmente viver para a fé. A sua fé vai fazer algo na vida de alguém. A sua fé vai transformar a vida de alguém. A sua fé vai ser suficiente para mudar a história da vida de alguém. E nesse item que eu separei para os irmãos aqui, e baseado no texto que está lá em 1º livro de Reis, no capítulo 17, do versículo 17 ao 20, diz assim, depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que o menino morreu. Nesse texto que eu estou lendo para os irmãos, se você voltar um pouquinho nele, você vai entender que havia um tempo ali em que a sequidão, as coisas estavam difíceis, era uma dificuldade muito grande, estava faltando tudo. E quando Elias chega até aquele lugar, encontra aquela viúva, já com as suas esperanças todas já quase que terminadas, não tinha mais o que fazer, estava faltando tudo. E ele pede para ela o alimento, e ela diz, olha, eu só tenho aqui para mim, para o meu filho, e depois acabou, não tem mais o que fazer. E Elias diz, não, você vai separar a botija, vai separar ali a farinha, e nós vamos fazer algo aqui, e Deus vai, enquanto não chegar a chuva, vai ter comida, não vai faltar o alimento aqui. E logo em seguida de isso acontecer, Elias se depara com essa nova etapa, essa nova provação na fé. E diz o texto que a mulher, a viúva, chega para Elias com o filho ali sem vida nos braços e fala, olha aqui, como está o meu filho morto. O que eu fiz para você para acontecer isso agora? E Elias responde dessa maneira. Conforme nós lemos aqui no versículo 17, já agora pulando para o 20, diz assim, então clamou o Senhor ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste matando seu filho.
Muitas vezes as situações que nós passamos, as dificuldades que nós enfrentamos, nós atribuímos que todo o peso, toda a responsabilidade, todo o mal que está acontecendo, muitas vezes nós queremos atribuir a Deus. Ah, morreu porque Deus não fez nada. Ah, está doente porque Deus não agiu. Aonde está Deus que não está fazendo nada? Eu me deparei uma vez com uma situação em que uma pessoa lá no trabalho me perguntou: se Deus existe mesmo, esse Deus que você tanto fala, que faz e que dá as coisas e que acrescentou na sua vida, esses testemunhos que você conta, por que Ele permite que nasce uma criança com deficiência? Por que Ele permite que uma pessoa fique cega? Por que Ele permite que uma pessoa tenha tantas dificuldades? Então as pessoas não entendem as coisas da vida. Mas o mesmo Deus que cuida de nós, Ele também cuida daquele que não enxerga, Ele cuida daquele que não fala. Quantas vezes nós somos surpreendidos que quando vemos uma pessoa que não enxerga nada, mas tem uma outra capacidade tão grande, tão talentosa, que supera nós que temos tudo, que enxergamos, que falamos, que ouvimos. Então é nisso que nós temos que nos basear, que esse Deus maravilhoso, Ele supre as nossas necessidades. Ele cuida de cada um de nós, não importa o que é que nós estamos. Se você tem uma deficiência, se te falta uma perna, se te falta um braço, isso não importa. Eu fui uma vez surpreendido, fui buscar o meu filho lá na natação, minhas filhas, aliás, na natação aqui no Anacleto Campanella, e quando cheguei lá, já um bom tempo atrás, muito antes da pandemia, quando cheguei lá tinha uma equipe uma equipe de deficientes paraolímpicos lá treinando ali na piscina. E eu olhei para as pessoas e eu falei: é impossível. Esse pessoal aí me dá uma lavada de 500 a 0. Porque a pessoa sem o braço nadava muito melhor do que eu com as duas pernas. O outro lá não tinha nada, nem as pernas, e pulava na água ali, se jogava na água e saía nadando, e eu, com as minhas duas pernas, com meus dois braços, não alcançava ele nunca. E eu fiquei ali, eu falei: como Deus cuida de nós. Como Deus é maravilhoso. Como Deus tem os seus propósitos, tem o seu agir, e nós temos que realmente viver praticando a nossa fé, confiando em Deus, que Ele pode todas as coisas. E o versículo 21 diz assim: estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Elias fez ali o seu agir, praticou a sua fé, não em favor da sua vida, mas em favor da vida daquele menino, e pediu a Deus que a alma dele voltasse a entrar naquele menino. E o 22 diz assim: e o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O menino estava morto, o menino estava sem vida. Elias praticou a sua fé, e o menino voltou a ter vida. A alma do menino retornou a ele, e ele voltou a viver. E a fé de Elias, essa fé que Elias praticou, não para a sua vida, mas para a vida daquela viúva, que por 2 vezes ali ela foi contemplada, que através da fé daquele homem de Deus, trouxe restauração para a sua vida, restauração para a sua casa. E nós muitas vezes só conseguimos acreditar que Deus é realmente um Deus de verdade quando Ele vem fazer algo em nossas vidas. Porque a nossa fé muitas vezes não consegue alcançar, mesmo debaixo de provação, debaixo de luta, muitas vezes nós não conseguimos alcançar esse resultado, essa resposta de Deus. E aqui, viver para a fé é viver dessa maneira. Muitas vezes você tem que usar a sua fé para que aquela vida seja alcançada, para que alguém seja alcançado. Quando alguém muitas vezes chama, te pede uma oração, desesperado, já desesperançado, não tem mais o que fazer, e agora o que vai acontecer? E Deus vem e muda a história, porque nós vivemos para a fé que Deus vai trabalhar, que Deus vai agir e que Deus vai operar e vai trazer resposta para as pessoas.
E agora eu quero voltar lá no texto do livro, do 12º dia da campanha, onde fala no capítulo 15 de Mateus, dos versículos 21 ao 28, ele nos relata vários aspectos de fé em meio às provações. É muito, muito fácil quando nós vivemos algo em nossas vidas e que vem um socorro rápido, um parente seu vem e te ajuda, um irmão da igreja vem e te ajuda. Mas temos alguns aspectos da fé que nós temos que tomar posse em nossas vidas, mesmo que estejamos passando pela maior provação que nós estivermos passando, confiar em Deus, acreditar que nessas provações Deus vem agir em favor das nossas vidas pela nossa fé. E o primeiro item que eu quero compartilhar, já partindo para o encerramento, diz assim: nos faz reconhecer o poder que há em Jesus. E aqui no versículo 22 do capítulo 15, diz assim: eis que a mulher cananeia que viera daquelas regiões chamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Aquela mulher, pela sua fé, ela olhou para Jesus. Eu não sei se ela já havia escutado algo de Jesus, se ela já tinha presenciado algum dos milagres que Jesus tinha operado. Mas uma coisa eu sei: ela praticou a sua fé sobrenatural e ela olhou para Jesus e falou: Jesus, filho de Davi. Ela acreditou que em Jesus havia um potencial, havia uma resposta para a vida dela suficiente para livrar aquela sua filha do problema que ela estava passando. Mas ela teve que agir com essa fé, confiar em Jesus, acreditar que esse Jesus que estava ali diante dela, mesmo ela não achando nela e aquelas pessoas que estavam ao seu redor que ela era merecedora do favor de Jesus, da graça de Jesus, ela viu ali que havia um homem, um Jesus que poderia ajudá-la, que poderia socorrê-la naquela situação. E o segundo item diz assim: a persistência na fé, mesmo quando parece que não haverá resposta ou resultado. Nós temos que continuar acreditando, continuar persistindo. Não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã, vai acontecer depois da manhã, eu não sei. Eu sei uma coisa: a nossa fé, ela não pode ser uma fé duvidosa. Nós vemos aí as pessoas, quando tem um mercado que eu vou e que lá tem uma casa lotérica, todos os dias que eu passo lá, a fila está enorme. As pessoas olhando lá, saiu o prêmio aqui, cheio de gente apostando ali a sua fé naquele jogo de azar, naquela sorte. E muitas vezes nós, na nossa fraqueza humana, somos cobiçados. Olhamos para aqueles valores lá, 28 milhões, você fala: puxa, minha vida estava resolvida até a 4ª geração. Ia acabar com o problema de tudo. Mas e aí? Quantas pessoas se usaram desse recurso, foram sorteados, ganharam, e nós vemos nas reportagens: a esposa mandou matar o marido para ficar com todo o dinheiro, o marido mandou matar a esposa para ficar com todo o dinheiro. Dinheiro que muitas vezes vai trazer maldição para a sua vida. A fé no Senhor, ela traz graça, ela traz misericórdia, ela traz um favor de Deus para nossas vidas. E esta mulher que estava com a sua filha ali, passando por aquela luta, e no versículo 23 e 24 diz assim: ele, porém, não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Os discípulos de Jesus falaram: tira logo essa mulher do caminho. Essa mulher está aqui importunando a gente aqui na caminhada, está aqui falando, querendo cobrar, querendo pedir, querendo alguma coisa. Manda ela logo embora, Senhor. Tira ela do nosso caminho. Eles não se afeiçoaram, eles não se apegaram ao problema que ela estava passando, à luta que ela estava passando. Eles simplesmente queriam que ela saísse de perto deles, que ela parasse de gritar com eles. E o versículo 24 diz assim: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher, independente dela, do que ela era, de onde ela era, ela confiava que pela sua fé Jesus poderia fazer algo em favor da sua filha. Então ela persistiu, ela continuou, ela teve essa persistência em ir atrás de Jesus e falar com ele e confiar nele e acreditar que nele viria a sua resposta. E o item 3 diz assim: a perseverança quebra os paradigmas.
A perseverança dessa mulher, ela foi além da religiosidade, ela foi além das tradições daquele tempo. Porque, segundo o texto, diz assim, não, ela não é do povo de Israel, ela não é desses que o Senhor veio para restaurar, para buscar, para salvar. Então, aos olhos das leis, da religião, da tradição, ela jamais poderia chegar perto de Jesus para pedir algo para ele. Mas a perseverança dela quebrou esses paradigmas, quebrou essas tradições. E diz o versículo 25, ela porém veio e o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Talvez a tradição não permitiria que ela chegasse nem próximo de Jesus, quanto mais ajoelhar-se diante dele e pedir o seu socorro. E ela persistiu, ela perseverou, ela confiou. E o 26 diz assim, então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E algumas pessoas lendo esse versículo pode trazer para si uma opinião de que Jesus estava fazendo uma diferença, que Jesus estava tratando aquela mulher com algo assim pessoal. Não, você não faz parte do meu povo, então eu não quero me aproximar de você. Mas os planos de Deus, eles são diferentes daquilo que nós pensamos e daquilo que nós entendemos. Muito diferentes. E o 27 diz assim, e ela contudo replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela quis dizer, sim, eu não sou da tribo de Israel, eu não sou do povo de Israel. Mas eu sei que o Senhor pode fazer, ainda que seja uma migalha sua, uma ação mínima sua, vai ser o suficiente para vir como socorro para a vida da minha filha, para que ela seja curada, para que ela seja sarada, que ela seja liberta. Essa mulher perseverou, ela continuou acreditando. E foi aos pés do Senhor, orou, clamou, se ajoelhou diante dele e pediu o seu socorro. E o item de número 4 e o final, o último que eu quero compartilhar nesse texto, diz assim, a fé incondicional é transformadora. Transformadora, ela pode mudar a sua história, ela pode mudar o enredo da sua vida, ela pode fazer para a sua vida coisas novas. E o versículo final de número 28 diz assim, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. A mulher persistiu, ela praticou, ela operou ali a sua fé de uma forma incondicional, de uma forma que ela não olhou para os paradigmas, ela não olhou para as lutas, para as dificuldades, ela simplesmente entendeu que ali estava o homem do milagre, que Jesus Cristo estava ali e que dali poderia vir o socorro para a sua vida. Ainda que ela não fosse merecedora, que não houvesse graça para que ela recebesse isso. Nós também, muitas vezes, não somos merecedores do favor de Deus. Não somos merecedores do socorro de Deus, muitas vezes, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Mas a graça do Senhor nos alcança e nos faz ser beneficiados por isso. E por isso nós temos que viver praticando, crendo e viver uma fé em nossas vidas incondicional o tempo todo. Viver essa fé mesmo em meio a provações, mesmo em meio a lutas. Continuar confiando no Senhor. Ainda que seja angústia, que sejam aflições, que sejam tribulações, que seja o desemprego, que seja a falta do dinheiro, seja qual for a luta que você esteja passando. Talvez é um ente querido seu que se encontra enfermo, que se encontra acamado, que se encontra adoecido. A sua fé ela tem que continuar confiando, tem que continuar sendo incondicional. Tem que ser essa fé que nós não vemos, que nós ainda não enxergamos, mas que nós sabemos que vai acontecer. Que a resposta de Deus vai chegar em nossas vidas. Então, independente da situação em que estejamos passando, em tudo que estivermos passando, nós temos que confiar em Deus o tempo todo. E acreditar que dele vem a nossa melhor resposta. Eu tenho em minha casa testemunhos que nós vivemos pela fé, confiamos, vivemos pela fé, vivemos por fé e vivemos para a fé. E eu tenho testemunho de que no momento mais difícil da minha vida, no momento mais complicado da minha vida, em que eu estava financeiramente com a vida complicada, o Senhor abriu as portas, morando numa casa de aluguel,
cheio de contas para pagar, cheio de dívidas, e o Senhor abriu as portas excelentes, porque pela fé nós acreditamos que o Senhor poderia fazer. Eu orava para as minhas possibilidades, elas eram muito poucas, mas pela fé eu sabia que Deus poderia fazer algo acontecer. E quando nós começamos a praticar essa fé, o Senhor preparou um lugar para que nós pudéssemos comprar o nosso apartamento, o nosso imóvel, e olhando para as situações, para os recursos financeiros que nós tínhamos, era impossível. Mas existe um Deus que age além do possível, além do impossível. Ele vai além de todas as coisas. Nós cremos no Deus do impossível. O possível Deus fez para nós, para que eu e você possamos resolver. Agora, o impossível só Ele pode fazer sobre as nossas vidas. Então nós temos que continuar acreditando. E Deus é completo, Deus é tremendo, é maravilhoso, ainda que nós não merecemos, mas a graça do Senhor nos alcança, e de acordo com a fé que nós praticamos, o Senhor vem e faz o seu favor em nossas vidas. E nós compramos o nosso apartamento. E foi aquela luta no começo. Mas nós praticamos a fé que o Senhor ia nos abençoar. E um financiamento de 20 anos, nós conseguimos quitar em 7 anos. Para a honra e glória do Senhor. Não é para a minha honra nem para a minha glória, mas para honrar e glorificar o nome de Deus. Porque aquilo que era impossível aos nossos olhos, olhando para trás, nós vimos que lá na frente o Senhor tinha propósito de nos abençoar e fazer com que nós viéssemos contemplar as bênçãos que Ele tinha sobre as nossas vidas. Então temos que realmente viver por fé, pela fé e para a fé. Porque Deus trabalha em favor das nossas vidas. Não importa a tribulação, não importa a luta, mas é viver dessa maneira. Então que você possa tomar posse dessa palavra de hoje e viver a sua vida cercada pela fé. Confiar que de Deus vem a melhor resposta. Confiar no tempo que Deus vai agir em favor da minha e da sua vida. E acreditar que é dele que vem o nosso socorro. Viver. Eu não sei o que você está passando na sua vida, se você está passando por algum momento difícil, por alguma luta, por alguma adversidade, mas uma coisa eu sei, o mesmo Deus que agiu em favor da minha vida, é o mesmo Deus que vai agir em favor da sua. O mesmo Deus que agiu em favor da vida de Abraão, é o mesmo Deus que vai agir em favor da sua vida. O mesmo Jesus que operou ali um grande milagre de fé na vida daquela mulher cananeia. É o mesmo Jesus que estará abrindo as portas celestiais para você, que estará abrindo as oportunidades das bênçãos sobre a sua vida, que estará fazendo o socorro, o milagre acontecer sobre a sua vida. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, mas eu sei que existe um nome que tem todo o poder, que é o nome de Jesus Cristo, que vai fazer o milagre acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas para isso você tem que viver debaixo dessa fé, essa fé sobrenatural, essa fé que não se vê, mas que nós vamos ser alcançados por ela. E eu quero orar com você agora, você que talvez esteja aí passando por uma luta, por uma dificuldade, por um desemprego, por uma situação que está te provando, e no meio das provações o Senhor vem com resposta. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, assim como o Senhor fez, conforme nós lemos aqui nesse texto, Deus, conforme a Tua palavra foi anunciada e pregada, Deus, ainda que debaixo de provações, o Senhor vem e opera, Senhor, através da fé. Mesmo em provações, nós temos que continuar praticando a nossa fé incondicional, ó Deus, confiando na Tua resposta, confiando no Teu socorro, confiando no Teu auxílio, meu Deus. Por isso, Pai, aonde houver alguém, Senhor, desesperançado, desanimado, entristecido, pelas situações que estão passando, Senhor, que haja fé, Deus, no coração dessas pessoas, na sua mente, nas suas vidas, ó Pai, para acreditar, Senhor, que de Ti vem a resposta, que é de Ti, Senhor, que vem o socorro, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que as pessoas não olhem para as suas dificuldades, para as suas lutas, mas que olhem, Deus, para o autor da fé. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, socorre, Senhor, essas vidas. Que nós possamos, Senhor, ser o canal de fé muitas vezes para as pessoas, ó Deus, que estão sem fé, que estão desacreditadas. Por isso, meu Deus, socorre, Deus. Atende, Senhor, a vida do Teu povo. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Se você aí na sua casa puder dar um amém, uma linda salva de palmas a Deus aí na sua casa, ao Senhor. Faça isso de todo o seu coração, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso.